O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Estava com os fones errados. Para variar. A rodar o botão, tipo, mas isto não funciona, isto não funciona. Estava com os errados. Título deste episódio: há que estar em forma para impressionar o Sr. Carvalho. Oi? Bom, antes de mais, quero agradecer aqui uma coisa, que é o seguinte: pelo segundo ano consecutivo, O Homem que Mordeu o Cão foi eleito Escolha do Consumidor na categoria podcast. O que é sempre bizarro, porque isto só é um podcast por conveniência. Isto é uma rubrica de rádio que depois se transforma num podcast quando vai parar à net. Exato. Imagino sempre pessoas que fazem de facto podcasts a ficarem extremamente irritadas com isto, e é para elas que vão as seguintes palavras: epá, azar. Mas por acaso acho que devia haver uma Agora, divisão entre podcasts que são, Também acho que sim. Também acho são que sim. feitos a partir de rubricas de rádio e podcasts de origem, ou que não são rubricas de rádio. O podcast já é uma arte nobre neste momento, e eu percebo que isto é primeiro uma rubrica de rádio. Mas dito isto, acho que é sempre maravilhoso perceber que esta rubrica de rádio ainda fala ao coração dos ouvintes e que ainda é consumida avidamente por vós, consumidores. E que para muita gente não é uma rubrica de rádio, é Pois um podcast. É ouvido depois. É ouvido Pois depois. Obrigado por isso, continuem a consumir-me forte. Eu quero sair daqui todo consumido. Bom, porquê é que esta rubrica é a escolha do consumidor? Claramente devido a histórias como esta. Natalie Reynolds tem 27 anos, é fã de exercício e de ginásios, e no passado dia 27 de dezembro, e sem que até hoje ninguém, nem sequer ela, tenha uma boa explicação para o sucedido, ela decidiu ir para o ginásio, não com o normal equipamento de ginásio vestido, mas com o equipamento de ginásio pintado sobre a sua pele desnuda. Ah, bom. Ok. Pronto, fica assim. Na Decathlon vão instalar agora Uma zona de tintas. umas pessoas com umas pistolas de tinta. Claro. Sim. Bom, ela não estava inteiramente nua, ela foi para o ginásio com um biquíni e com umas coberturas de mamilo. Ok. Que não configuram bem o conceito de roupa. De resto, ela pediu a uma artista que lhe pintasse a roupa de treino sobre a pele. Ou seja, ela foi para o ginásio quase nua, mas vista de longe parecia vestida, com leggings e com um sutiã de desporto. Acontece que tanto os leggings como o sutiã de desporto não existiam. Eram pinturas feitas sobre a pele. Extraordinário. E Há ela, imagens disso? ela designou isto como uma, e passo a citar, experiência social. Mas não percebo bem para provar exatamente o quê. Acho giro, sem dúvida, porque a roupa de treino está super bem pintada na pele e ela pretendia fazer exercício com aquilo, o que me parece um plano um tanto ou quanto desgraçado quando o suor começasse a cair. Exato. E começasse a derreter a tinta toda pelo chão do ginásio e pelos equipamentos. Qual o problema? Mal ela entrou no ginásio, treinadores e clientes do ginásio não só perceberam que ela tinha roupas pintadas, como rapidamente manifestaram o seu repúdio pela ideia. Há um tipo em fúria que lhe diz: se você não tem roupas, tem de se ir embora. Ela tentou provar que roupas pintadas na pele podem ser consideradas roupas. Eu acho que era a tese que ela estava a tentar defender ali. Só que em vão, pois cada vez mais clientes e responsáveis do ginásio estavam em fúria com ela, pois há regras de etiqueta nos ginásios e uma delas é que a pessoa tem de lá estar dentro com roupa adequada. Com roupa? Coberturas de mamilos e um biquíni não contam como roupa adequada para ginásio. E é o tipo de coisa que é considerada desrespeitosa. Eu suponho que não seja só por ser pouca roupa. É provável que também não esteja dentro da etiqueta dos ginásios uma pessoa tentar entrar lá para fazer exercício usando uma armadura medieval ou um smoking. Muito embora a armadura medieval eu gostasse de ver. Eu adorava ver. Eu adorava ver na passadeira. Clang, 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 clang. Adorava ver. O que se passa é que depois da Natalie publicar esta sua experiência nas redes, as redes juntaram-se aos responsáveis do ginásio e aos clientes e viraram-se ferozmente contra ela, com alguns utilizadores do X, o antigo Twitter, a exclamar: os ginásios são para fazer exercício, não são para exibir roupas pintadas. Ela devia ser expulsa deste ginásio para toda a vida. Calma, malta, não se enervem. Calma, exato. Não é bom para o coração. A coisa chegou a um ponto tal que a Natalie viu-se na obrigação de fazer um pedido de desculpas. Ela escreveu: fiz um severo e contínuo lapso de julgamento e não espero que me perdoem, mas estou aqui agora simplesmente para pedir desculpas. O pedido de desculpas não satisfez as pessoas, que consideraram que era um pedido de desculpas cínico. Houve uma pessoa que escreveu: ela está claramente a ser irónica e na verdade não está a pedir desculpa pelo vídeo moralmente repulsivo que fez no ginásio. Moralmente repulsivo, quer dizer, não está nua. Tem um biquíni e tem os mamilos cobertos. Exato, quer dizer, também não é roupa pintada sobre a pele. Eu acho que pode ser estranho e invulgar, mas de repente consigo lembrar-me de cerca de 800 coisas moralmente mais repulsivas do que ir para o ginásio com roupas pintadas na pele. Há pessoas que levam roupa para o ginásio que é ela própria repulsiva. Atenção. Sim. Algumas cores de fato de treino, meu Deus. Cuidado.
Dito isto, é claro que esta história me trouxe à memória o tal dia em que eu próprio fui moralmente repulsivo num ginásio, quando no Jardim Infantil Pestalozzi, escola de onde saíram pessoas ilustres como o realizador Marco Martins ou o político Sérgio Sousa Pinto, que entrevistaste há uns dias, e também este palhaço, eu decidi avançar para uma aula de ginástica em cuecas depois de constatar que a minha mãe se tinha esquecido de meter os calções na mala. Tinha eu 6 anos e lá está, achei que sendo os calções do equipamento de escola brancos e as minhas cuecas também brancas, eu conseguia enganar. Dava para enganar, claro. Não deu, não é? Envergando aquilo que, caso me perguntassem, seriam calções só que mais curtos. Com certeza. Era o meu plano. Novo trend. Não funcionou. Já que uma colega minha instantaneamente perguntou ao professor porque é que eu estava a usar cuecas na ginástica. E esse é o momento da minha vida que equivale na vida do Peter Parker ao momento em que a aranha o morde e ele se transforma no Homem-Aranha. Eu entrei de cuecas numa aula de ginásio, numa aula de ginástica, transformei-me nessa altura no Nuno Marco. Nem o Marco Martins, nem o Sérgio Sousa Pinto alguma vez entraram de cuecas numa aula. Mas quando essa miúda apontou para ti a dizer que estavas de cuecas, tu ainda tentaste negar? Não, resignei. Não, pois, exato. É pá, para quê? Assumiste que. Não, claro que sim. Não podias ter tentado. O que é isto? O quê? Não estão calções? Não, calções. Não, perdeste logo à partida. Ok. Não valia a pena. Ok. Não valia a pena. Bom, mais bizarria gostosa, vamos a isto. Sónia Semionova, portanto não totalmente nova, Semianova, sim. já com algum uso, mas perfeitamente aceitável. Sónia passeava há uns dias pelo sítio onde vive, um parque em Vancouver, no Canadá. Vancouver, onde me lembro que há muitos anos tínhamos ouvintes. Pois tínhamos. Que saudávamos com boa noite. Boa Vancouver. noite, porque isto lá é noite, não é? Lá é noite escura, é esta hora. Lá somos um programa de rádio daqueles noturnos que fazem companhia às pessoas pela madrugada fora. E por isso devíamos falar num tom intimista para o pessoal de Vancouver. Boa noite, Vancouver. Mas pronto, a Sónia passeava por um parque em Vancouver quando aconteceu o amor. Ela apaixonou-se por alguém à primeira vista, a atração foi instantânea, magia aconteceu ali mesmo, naquele primeiro dia, e desde então ela e o alvo da sua paixão encontram-se todos os dias naquele parque. Aliás, ele não tem outro remédio, não pode ir a lado nenhum, por isso ela vai lá ter com ele. E quem é ele? É o Sr. Carvalho. Quê? Sr. Carvalho, pergunto a vocês. Então, mas é português? Não, malta, quando diz Sr. Carvalho, é literalmente o que aquilo é uma árvore, é um carvalho. Bom, esta mulher, uma coisa. Sónia Semionova, apaixonou-se por um carvalho. Pois. Também ele seminovo. Portanto, ela apaixonou-se por uma árvore. Sim. É isso que acontece. Ela é ecossexual assumida. É o quê? Ecossexual, o que significa que ela considera que todo o planeta Terra pode ser seu amante. E isso inclui árvores. Montanhas também. Pois. Rios. Claro. A pessoa pode apaixonar-se por um rio. Pelo Rio Trancão. E pronto, ela passava por esta árvore todos os dias, nos seus passeios higiênicos, e sentiu uma conexão imediata. Imediato, claro. É amor. Foi entrevistada há dias pelo jornal New York Post e diz que sente uma, e passo a citar, energia erótica com o carvalho. É o perigo da árvore ter esse nome também, não é? Porque péssimo, na rádio isso é uma armadilha. Sim. É terrível. Eu estou a tentar sublinhar bem o V. Pois. Ela abraça o carvalho, forte, mas diz que é até onde vai o lado físico deste romance. Ela diz que tudo, é suficiente. Não é? Diz que é suficiente. Não pretende efetivamente ter relações com a planta, até porque deve aleijar. Aliás, uma das coisas que sempre me afastou de namorar árvores é a dificuldade de levar a cabo o amor físico com elas, porque querem que arranha, não é? E os galhos a casca e os galhos. Mas a Sónia está feliz, eu acho que isso é o que interessa. Claro. O Carvalho não sei se está feliz, não foi possível obter declarações dele. Espero que para ele isto seja consensual. É tramado se não é, porque ele não pode ir a lado nenhum, não é? Se isto para ele não é bom, imagina o desgraçado todos os dias assim que vem lá aparecer. vem esta. As outras árvores a gozar com ele. Antes os esquilos, pá. Pois é, não é fácil ser Carvalho. Epá, as frases ficam assim a bailar, não é? E é por isso que isto é a escolha do consumidor. Olha, um podcast do Carvalho. Era o que eu ia dizer. É isso. Porque é que houve? Epá, porque é realmente. É isso mesmo. Muito jeitoso. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio. É outra música assim, mas quem é que organiza? Sou eu. Bolas. Sim. Título deste episódio: Hipocondria e sonambulismo. Isto hoje parece o nome de um simpósio. Pois é. Ou então a dupla de palhaços mais estranha de sempre. Também. É só hipocondria. E eu só sonambulismo.
Bom, eu Hoje está aqui uma energia um bocado estranha. Está tudo não doido. sei onde é que isto vai Está parar. tudo maluco. fiquei encantado com um ressaca do desabafo. live. Um desabafo? Um desabafo que foi deixado por um ouvinte desta rubrica no grupo do Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão. Ela assina Estás aqui, estás ali, que é um ótimo nome, sobretudo se estiver escrito como ela escreveu, porque olhando para ele a dizer em voz alta parece um nome japonês. Estás aqui, estás aqui, pois é, pois estás é. aqui, estás ali. Ela é uma hipocondríaca assumida e com um valente sentido de humor sobre isso e decidiu explicar o que representa para uma pessoa com medo de todas as doenças algo tão simples e agradável para o resto da humanidade como ir de férias. Ela está quase a ir de férias, vai para a semana. Outra pessoa, por exemplo eu, estaria em pulgas para entrar de férias. Ela não. Diz ela, para uma hipocondríaca praticante, as férias não são descanso. São uma ida para um campo de batalha onde o inimigo é invisível e pode manifestar-se sob a forma de picada, obstipação ou uma sensação vaga no peito. Pá, que ansiedade. As pessoas normais fazem listas de roupas e excursões. Eu faço listas de sintomas prováveis por ordem de latitude. Se for para norte, dores articulares e hipotermia. Para sul, escaldões, desidratação, falência múltipla de órgãos por calor. Olha, mas não há espera aí, tratamento não há para um isso. certo exagero nisso. Hipotermia. Ainda estamos só no topo do iceberg, no pico, na ponta. No cume. Na mala, mais importante que os biquínis, não pode faltar termómetro digital e um de vidro, porque nunca se sabe, tensiómetro, oxímetro, pomada anti-inflamatória, comprimidos que vão desde antibiótico de largo espectro até aos suplementos, ferro, magnésio, potássio, zinco, vitamina D, B12, B6, B1 e, por fim, um testamento básico em PDF enviado para o meu e-mail com o assunto abrir só se correr algo mesmo mal. Epá, espera. Quantas malas é que ela leva? Não leva uma farmacêutica. Pois, Não, Diz mesmo ela. a senhora da farmácia. vai na... Vai a Diz senhora da ela, farmácia. com ela. o destino é sempre algum local que dê para ir de carro, porque posso parar e caso comece a sentir um formigueiro no braço esquerdo, encosto e já tenho uma mantinha térmica no porta-luvas. Meu Deus. E também porque de avião tão depressa não. Na última viagem de avião senti um aperto no peito e pedi para ver o piloto. Queria olhar-lhe nos olhos e confirmar se ele parecia equilibrado, hidratado e emocionalmente estável. Não deixaram. Claro. Chamaram um assistente de bordo que me deu água e me lançou um olhar que dizia... Eu adoro esta parte. O assistente de bordo lançou um olhar que dizia: a senhora devia era ficar em casa a ver assim que mulher. Valha-me Deus. Como os miúdos gostam de praia, normalmente arranjamos alojamento criteriosamente escolhido com base na proximidade a lógica seria mar, não é? Não, hospitais? Sim. Hospitais, centros de saúde e tudo que permita um diagnóstico rápido. E uma sem farmácia passar pelo aberta. calvário do tem de ligar para a linha de saúde 24 e esperar que alguém adivinhe se é virose ou fim iminente. Olha, eu fiz um podcast há pouco tempo. O tema era hipocondria. Exatamente. Eu preciso falar quando estás aqui, estás ali. Claro. Levo sempre a minha própria almofada porque uma vez tive um torcicolo numa pensão e passei a noite convencido que era meningite. Nunca mais. De manhã lá vamos todos carregados que nem burros, com guarda-sol, lancheira, braçadeiras, toalhas e uns estojos com Benuron, Imodium, pensos rápidos, termómetro digital e um kit de colheita de urina. Não vai dar-me vontade no areal e ter de ir a correr analisar. O protetor solar é posto em camadas suficientes para transformar qualquer um dos meus filhos num croissant folhado com fator de proteção solar 50 mais. Atenção, eu não levo kits de colheita de urina, mas macacos mordam se eu não me barro em protetor 50. Todo barrado. Estás aqui, não deve deixar os filhos correr. Tipo, não Se calhar corram, não corram. A minha praia de eleição, andar diz ela. devagarinho. A praia de eleição é aquela onde o areal tem espaço para fugir de bolas perdidas. É aqui estou com ela, até porque eu sou um imã de bolas. Se malta está a jogar a bola por perto, é certinho que a bola me vai acertar. Mas também Sabes quanto pode é isto? levar com um chapéu de sol, atenção. Também, mas repara, Se calhar ele não se tinha lembrado disso. agora E lembraste. agora? Estraguei tudo. Eu posso ser empalada. Fogo. Às vezes. Às vezes. Há cada Portanto, cena. ela diz: praia ideal é aquela onde o areal tem espaço para fugir de bolas perdidas e de pessoas que espirram sem proteção porque dizem que o ar é de todos. Idealmente, uma praia onde o bar da praia tenha chá de camomila e o nadador Salvador tenha formação em reanimação e empatia. Passam muitas alíneas. São muitas é alíneas. encontrar o compromisso onde haja É. isso tudo. Mas isto sim, é sim, viver? sim. Acho que não. E quanto a banhos de mar, Ai, meu diz Deus. ela: Oi, banhos de mar, todos mar, os perigos. Mar, nem pensar em mar. Ah, ok. A água salgada altera o meu pH. Pode ativar a minha predisposição para candidíase, tétano ou possivelmente escorbuto. Fico sentada na toalha, mas com sombra, porque há uns anos apanhei um susto com uma pinta suspeita que depois percebi ser uma semente de kiwi. Uma semente de kiwi fossilizada no biquíni, no sutiã do biquíni. Epá, meu Deus. Essa ansiedade durou 3 dias e meio, custou-me 2 chamadas para a Saúde 24 e uma pesquisa que me convenceu que era lepra. 3 dias é muito tempo em férias. Pois. Pá, é uma eternidade, não é?
Mas se ela tem essa ansiedade, eu dá-me ideia que também o resto do ano não deve ser pacífico. Não, Se calhar não, se calhar não. Os locais para realizar as refeições também são alvo de escrutínio, diz ela. É imprescindível que o restaurante tenha uma casa de banho limpa, pelo menos um extintor visível, papel higiênico de cor neutra, nada daqueles cor-de-rosa porque eu confundo com sangue. Mas como é que ela faz? Ela entra no restaurante e faz a inspeção, vai à casa de banho, vê, olha, o extintor. Ela não vai a festivais. E não deve, não pode. Não vai ao mesmo conselho onde se realiza. Idealmente, um restaurante precisa também de um funcionário com formação em manobras de reanimação. Com certeza. Peço sempre coisas cozinhadas bem passadas, quase queimadas, nada cru, nada translúcido, nada que brilhe. Já me basta olhar para o espelho e passar 5 minutos a decidir se aquela cor nas olheiras é cansaço, leucemia ou apenas sombra mal esbatida. Deus meu. No fundo, diz ela, ir de férias é isto: é fingir que se vai descansar quando na realidade se vai enfrentar os mesmos sintomas, mas com vista para o mar. E se eu morrer lá, pelo menos estou bronzeada, com marcas de sutiã, mas apresentável. Quer dizer, razoavelmente apresentável se não inchar. Mas o stress desta mulher não termina com o regresso, porque ela diz: é expectável que os miúdos regressem felizes, bronzeados e a fazer as birras normais. Ou talvez apresentem os primeiros sinais de febre tifoide. Algo que terei de observar, porque uma mãe hipocondríaca não é só sobre si. Aliás, mal chego, tenho de ir ao Google procurar doenças tropicais que demoram até 7 dias a manifestar-se. Aliás, nunca se sabe. A melhor maneira de vigiar a saúde é ir ao Google. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe, Dr. Google. Claro. Resumindo, diz ela, não entrarei no mar, não comerei marisco, não dormirei bem. E quando voltar, poderei finalmente descansar da exaustão de fingir que descansei. Voltarei com uma irritação no couro cabeludo e um bronzeado que parece má circulação. Mas será tudo o que prometia ser: exaustivo, dispendioso e fisiologicamente questionável. Agora imagina a família. A família. Não, eu preciso Isto é falar quase com o marido. poesia. Eu preciso falar com o marido. Sonho de férias. Mas para escrever isto vale a pena ser hipocondríaco. Está muito bem escrito, está lindo. Ela Mas tem muita graça. boa sorte à nossa ouvinte, estás aqui, estás ali. Estava ela tão sossegada no trabalho e agora eis que acaba o descanso porque vai de férias. Que maçada, as bolas. Gasta dinheiro para sofrer. É isso. E agora, sonambulismo. Há um lado cómico no sonambulismo, quando é inofensivo e nos faz fazer só figura de parvo. Pode ser perigoso se uma pessoa decidir sair para a rua a dormir, não é? E pior ainda se a pessoa decidir sair para a rua por uma janela. Mas eu fui sonâmbulo em miúdo. Muito raramente ainda tenho momentos em que tenho conversas bizarras à meia da noite. E acho que já vos contei que numa das primeiras noites que passei com a minha namorada, com a Teresa, a da altura sentei-me na cama e disse-lhe: passa-me a jarra, se fazes favor. E ela: qual? E eu: aquela no chão junto à janela. Não havia qualquer jarra no chão junto à janela. Nem eu tinha qualquer necessidade de segurar uma jarra à meia da noite. Mas isso é o mais longe que eu vou hoje em dia. O meu filho herdou isso de mim. Mas tal como eu tinha sonambulismo mais complexo quando era mais miúdo, também ele tinha quando era mais miúdo. Eu lembro de um dia eu acordar com o som dos pezinhos dele a descer a escada às 3 da manhã e de o encontrar no fim da escada, já na sala, a dizer: havia aqui uma passagem para o pátio. E eu muito calmo: estás a sonhar, mas está tudo bem. E ele super irritado, porque alguns sonâmbulos, e eu também era assim, ficam irritados quando se apercebem da palermice que estão a fazer e então tentam provar aos outros que não estão a dormir e que tinham um plano para estar a fazer aquilo à meia da noite. Ora, no Reddit, no grupo Confession, há um debate muito giro sobre sonambulismo que arrancou com uma das histórias mais bizarras e desconcertantes de sonambulismo que eu vi na vida. É alguém anónimo que conta o seguinte: há uns 7 anos deixei um tipo ir viver comigo porque estava com problemas pessoais e ajudei-o. Ele avisou-me que tinha problemas de sonambulismo, por isso fiquei à espera que algo de bizarro acontecesse, mas nada me preparou para aquilo que de facto aconteceu. Uma noite, acordo com ele a entrar-me no quarto, a acender a luz, a caminhar para um canto do meu quarto e a puxar as calças de pijama para baixo. Perguntei-lhe várias vezes se estava acordado, chamei-o, nada funcionou. Convém dizer aqui que não é bom chamar pela pessoa ou tentar acordá-la à bruta quando ela está nisto, não é? Porque pode criar ali um curto-circuito mental. Mas tem que ser suave, tem que ser uma coisa progressiva. Mesmo quando estamos a falar de uma pessoa que está num canto do nosso quarto com as calças de pijama nos tornozelos. Foi lá fazer xixi. Esta pessoa diz que tentou falar com ele, não resultou. Ele estava de calças para baixo, virado para um canto, que é uma imagem sinistra porque parece o fim do filme de terror Projeto Blair Witch. E o que o tipo fez, virado para a parede, é precisamente o que estavas a dizer, Vera. Ele procede, diz ela, ele procede então ao esvaziamento integral da sua bexiga, ali mesmo, contra a minha parede e no chão. No fundo só se enganou no quarto. Valha-me Deus. Depois disto, diz ela, subiu as calças, caminhou de novo para o quarto, deitou-se na cama, enroscou-se confortavelmente agarrado a uma almofada e suspirou fundo para continuar a dormir como se nada tivesse acontecido. E não lavou as mãos. Há um lado em... Não lavou. Para isso não será sonambulismo. Há um lado em mim que adorava que isto não fosse sonambulismo e que ele explicasse: não, desculpa, eu esqueci-me de referir sobre mim. Eu não acredito em sanitas. Eu só urino em cantos de quartos. Mas não. O desgraçado estava mesmo a dormir. A pessoa que publicou esta mensagem termina com isto: escusado será dizer que eu acordei de imediato, contei-lhe o que ele tinha feito e pedi-lhe, por favor, para pegar num balde e numa esfregona e limpar a porcaria toda que tinha feito. Ele ficou irritado comigo por eu não o ter impedido de fazer aquilo. Mas lá está. Isso implicava alguma brutalidade a acordá-lo em plena crise de sonambulismo e pode ser mau. Nos comentários a isto,
há pessoas a partilhar estranhas histórias de sonambulismo. Há uma rapariga que diz: tive uma vez uma parceira de apartamento que tomava Zolpidem. O Zolpidem é um medicamento hipnótico, forte como o raio, que algumas pessoas tomam para dormir, é contra as insónias. Tive uma vez uma parceira que tomava Zolpidem e bebia. Todas as noites era um show a que eu assistia, já que sou uma pessoa noturna que se deita tarde. As melhores coisas que vi dela: levantava-se, ia para junto do interruptor de luz e ficava ali a acender e a apagar a luz umas 4 ou 5 vezes. Quando eu lhe perguntava o que estás a fazer, ela respondia: estou a ganhar pontos para a nota final de inglês. Bom. Ao menos era em nome do ensino, não é? Outras coisas que ela fazia: ir ao frigorífico buscar frango assado, sair de casa e comer o frango toda nua no alpendre de casa. Isso é Ou bom. ir buscar frango assado ao frigorífico, comê-lo na cama e de manhã ficar toda revoltada a perguntar: mas quem é que meteu ossos de frango na cama? E a propósito disto, houve uma senhora que escreveu: o meu marido não precisa de Zolpidem para dormir. A minha história favorita de sonambulismo dele é esta: uma noite encontrei-o na cozinha a comer à colherada um boião de mostarda. Ai. Pá, incrível ele não acordar. exato. Comer sabor de uma colher de mostarda e ir por aí fora. Diz ela: perguntei-lhe docemente: o que estás a fazer, querido? Ao que ele me respondeu: estou só aqui a comer um bocadinho de pudim. E por fim, há uma pessoa que diz: um amigo meu que é super regrado com a alimentação, sobretudo com doces, quando está acordado e há bolo, pede apenas uma fatia e fininha. Quando tem crise de sonambulismo, levanta-se e é capaz de comer um bolo de aniversário inteiro, ou então doses de comida que dão para 3 dias. Será que ele está sonâmbulo ou arranja aqui uma maneira gira de quebrar a dieta? Exato. Imagina o dia seguinte. Estou a dormir. É pá, bolas. Seja como for, há quem diga que há uma maneira de combater este tipo de sonambulismo alimentar que é, não fazia ideia disto, dormir com um pacote de pipocas ao pé da cama. Parece que funciona. O sonâmbulo agarra de imediato as pipocas e já não vai até à cozinha. Fica por ali a comer. Ok. Pá, eu aguardo por histórias de sonambulismo dos nossos ouvintes. Pá, adorava. Toda a Isto gente é tem. um universo maravilhoso. Há muita gente a reagir ao cão. O Nuno Henrique está a ouvir-nos na Suíça e diz: obrigado, Nuno. Não imaginas como este dia começou mal. Mas graças a ti e à semente do kiwi. Na verdade, foi graças a estás ali. Houve muita gente muito impressionada com a senhora da primeira história. Vai comer frango nua. Sim. E há aqui pessoal também muito impressionado com a história e a dar exemplos de sonambulismo. Está aqui um ouvinte a confessar que fez xixi dentro de um sapato. Não, mas é incrível ter pontaria estando a dormir, não é? Sim. A pegar no sapato e estar ali. Mas a questão é: calçou a seguir ou não? Diz também foi ao escritório lá de casa. E ele diz: grande pontaria, porque apontei para o caixote de lixo dos papéis e acertei. Mas claramente há uma tendência, não é? Há uma do tendência, xixi noturno sim, em vários sim, sítios sim. da casa que Há não uma a casa de tendência. banho. Eu acho que também tinha isso em miúdo, que a minha mãe conta-me que deu comigo uma vez, papai, com 7 ou 8 anos, sentado no sofá da sala, Ah, a dizer: ninguém brinca comigo. mas sabes que isso me acontecia? Eu ia parar à sala, não sabia como. Pois, exato. De repente acordava, estava sentado num sofá ou estava de pé na sala. Pá, é muito estranho isto. Há aqui um ouvinte que diz: aconteceu-me exatamente o mesmo, só que em vez da parede, abri a gaveta Nos da talheres. mesinha de cabeceira e fiz. Pá, de facto. Aventuras, não é? Aventuras. Mas de facto há gavetas que são muito parecidas com urinóis. É. Abre a gaveta e diz: olha, é aqui mesmo. Urina-se muito à noite, não é? Olha, com esta nota. Ia pensar, ele é. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT, este ano a celebrar 75 anos e a oferecer a carta de condução na compra. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é. Título deste episódio: Horror e Vingança com a Tia Grunha. Deixa-me só dizer-te que durante a genérica estava a lembrar-me da forma como tu acabaste O Homem que Mordeu o Cão no Porto, na segunda noite, e decidiste fazer uma forma diferente de cantar o genérico. Então não certo cantaste. freestyle, não Foi foi? certo. Mas correu muito bem. Foi com ar blasé. Foi, O Homem que Mordeu o Cão é de facto o fim do mundo em cuecas. Todo pausado. Eu gostei muito. Não sei, fiquei assim à vontadinha. Todo soltinho. Bom, isto é uma história complexa e elaborada. Vou tentar despachá-la o mais depressa que consiga para não atrasarmos isto muito, mas vale a pena. Eu fiquei muito intrigado com o título desta história que encontrei no Reddit. Dizia: Zaragata sobre um relógio despertador acaba com uma carreira. E é contada por uma senhora americana. Está num dos grupos de histórias de vingança do Reddit. Há um grupo que é o Petty Revenge, que é sobre vingançazinhas mesquinhas, não é? Pequenas vinganças. Esta história foi parar ao grupo Pro Revenge. Portanto, já é outro patamar. nível. É outro patamar. Avancemos então. A senhora diz o seguinte: quando eu fiz 18 anos,
Comprei um carro com o dinheiro de anos a amealhar o que ganhava como babysitter. Gostava de ter tido o carro mais cedo, mas a minha mãe recusou. Portanto, aos 18, no meu grande ato de rebeldia adolescente, fui comprar um carro. Uns meses mais tarde, a senhora... Ei, agora que cenas de erros a abrir no computador. Uns meses mais tarde, a senhora, a quem passarei a referir-me no resto da história como a tia Grunha, largou o emprego que tinha noutro estado e veio viver connosco, sem trazer o carro dela. Dizia ela que era mais barato esperar 6 meses, até à primavera, para lhe enviarem o carro. Ela era sovina. E era grunha. Portanto, sobrou para mim. A ideia era que eu partilhasse o meu carro recém-comprado com a tia Grunha, até o carro da tia Grunha chegar. Isto pareceu-me injusto, mas pronto, concordámos que ela precisava de usar o carro para entrevistas de emprego e eu tinha sempre o autocarro da escola. Problema, a minha casa era logo a segunda do trajeto do autocarro escolar, o que me obrigava a acordar mais cedo. E eu gosto de dormir. Pronto, se mais não fosse, só este detalhe já me leva a compreender um pouco o uso de grunha para definir a tia, não é? A chegada desta senhora tirou-lhe horas de sono para ela não perder o autocarro da escola. Isto com carta tirada e com um carrinho novo em mãos. Irrita. Diz ela, perguntou a vocês o que tem isto a ver com o relógio despertador. O que se passa é que a tia Grunha é uma daquelas pessoas que aprecia irritar pessoas e depois gozar com elas por estarem irritadas. Que grande estafermo. A tia Grunha, diz ela, tem sempre de se queixar de alguém, tem sempre uma palavra desagradável e está sempre em conflito com alguém sobre uma coisa qualquer. E assim que ela veio viver connosco, a queixa dela era o meu despertador. O meu quarto tinha uma parede em comum com o dela. O som do meu despertador estava a acordar o seu coiro desempregado e falido todas as manhãs. E isso deixava-a irritada. E ela insistia comigo: por que não te deitas umas horas mais cedo e assim não precisas do despertador? Trata-se de uma besta irritante, não é? Os horários matinais da nossa casa, diz ela, eram qualquer coisa como isto: 5h30 a minha mãe sai para o escritório, 5h45 toca o meu alarme em dias em que tenho de ir de autocarro, 6h15 toca o meu alarme em dias em que eu consigo usar o meu carro, 6h30 saio de casa se for de autocarro, 6h45 saio de casa se for no meu carro. Às 25 para o nada, o rabo desempregado da tia Grunha tem de estar em nenhum lado. Eu não conheço a tia Grunha e estou a ferver. Ai, que nervos. Tia Grunha. Única pessoa que não faz nada naquela casa e que pode dormir até quando quiser e está a queixar-se dos despertadores alheios. A tia Grunha, diz ela, foi queixar-se à minha mãe sobre a horrível inconveniência de eu usar um despertador. Então sugeriu que a minha mãe me acordasse todas as manhãs antes de sair para não ter de ouvir o alarme. Problema, a minha mãe sai às 5h30, cerca de 1 hora antes de eu ter de acordar. Esta filha da mãe da tia Grunha. A minha mãe disse à tia Grunha que o melhor era ela, a tia Grunha, usar uns tampões de ouvido ou qualquer coisa assim. A minha mãe sempre evitou conflitos e não queria fazer parte da guerra entre a tia Grunha e eu. Isto vai enervar mais, malta. O que é que a tia Grunha começou a fazer? A tia Grunha começou, pé ante pé, pela calada da noite, a desligar da corrente o meu despertador assim que me apanhava a dormir. Tem outro nome aqui para a tia Grunha. Eu tenho um sono pesado, diz ela, por isso a tia Grunha ainda conseguiu fazer isto umas quantas vezes. Foram vários os dias em que me atrasei e perdi o autocarro, achando que era o nosso gato que desligava o relógio, até perceber o que se estava a passar. Imagina só. Ele a perguntar: quem está aí? E a tia Grunha: miau. Miau, miau. Miau. Agora o próximo momento é digno de filme de terror. Uma noite acordo para constatar a presença da tia Grunha na penumbra junto à minha cama. Foi assustador e soltei um grito tão grande que acordei todo o bairro. A tia Grunha explicou: desculpem, sou sonâmbula. E a minha mãe deixou-a ir com aquela desculpa de trampa. Malta, isto agora é guerra. Claro. Diz ela: tentei resolver o problema com super cola. Não foi a coisa mais ajuizada que fiz. Mais tarde essa casa acabou por ser vendida com um relógio despertador de bónus agarrado à parede. E a tia Grunha, em vez de arrancar a ficha da parede, que estava hermeticamente colada, passou simplesmente a desligar o alarme no próprio relógio. Passei então a dormir com o relógio despertador debaixo da minha almofada. Era impossível a tia Grunha fazer o que quer que fosse sem me acordar. Ela aqui obteve uma vitória, não é? Claro. E isto irritou insanamente a tia Grunha. Diz ela: a tia Grunha ficou danada por as coisas não terem corrido como ela queria, só que não desistia de chatear. O próximo passo dela nesta guerra foi este: assim que ela ouvia o meu alarme tocar, ela levantava-se e corria para a casa de banho para tomar um duche demorado.
A casa de banho era mais próxima do quarto dela do que do meu, por isso ela ganhava sempre esta corrida. Eu recordo a frase que tu disseste: a minha mãe sempre evitou conflitos. Não, mas Se calhar esta é a altura em Mas que é a mãe tem que intervir. é que a culpa é da mãe, que permite, não é? É um bocado, é. A tia Grunha não é boa presença nessa Não, casa. e não vai arranjar trabalho com este feitio, vai ficar lá para sempre. Era isso, diz ela, e levar pilhas de revistas para o pé da sanita e ficar lá sentada a lê-las até perto das 6h20 da manhã. Ou seja, depois do autocarro da escola passar, mas ainda antes da hora de eu poder ir de carro. Isto agora vai irritar-vos muito, malta. Eu já estou a ferver. Um dia estou eu a tomar duche, a correr, e enquanto eu faço isso, a tia Grunha saca as minhas chaves do carro e leva o meu carro, sabe-se lá para onde. Ai, que cabrinha! Quando a confrontei com isto, ela respondeu que não fez nada de mal. Diz ela, devias prestar mais atenção aos dias em que eu preciso do carro. E dizia ainda mais, dizia que se ela acorda todos os dias com o meu alarme, tinha tanto direito como eu de usar a casa de banho. E dizia ainda: sabes que está na tua mão resolver este problema. Como? Não me acordando. Mas isto é a versão vida real da madrasta da gata borralheira. De quem é o carro? Que vilã! De quem é a casa? De vilã! quem é o despertador? A juntar a tudo isto, diz ela, a tia Grunha começou a sair com o meu carro à noite e aos fins de semana, geralmente logo a seguir a eu ser contratada para trabalhos de babysitting. Quando voltava, o carro já não tinha gasóleo, tinha só vapores. Escusado será dizer que eu andava furiosa. Isto era um inconveniente tremendo. Eu estava a ficar sem dinheiro à conta disto. Dava por mim a ter de pedir a amigos boleias em cima da hora, ou então gastar dinheiro em táxis. E a tia Grunha sempre a culpar-me de tudo, e a minha mãe sempre a não se querer envolver na discussão. Passou a haver uma espécie de jogo do gato e do rato com as minhas chaves. Em que a dada altura eu andava com as chaves do carro para todo lado. Eu até as levava para o duche. E a dada altura tive de as levar mesmo para dentro do duche, porque se as deixasse pousadas no lavatório, a tia Grunha conseguia abrir a porta da casa de banho, nem que eu tivesse fechado a chave, que ela sabia desbloquear fechaduras. Não, ela é doente. Eu estou à espera de um twist da história que faça justiça. Um dia, a tia Grunha, com uma rara antecedência, pede-me emprestado o carro. Diz que tem uma entrevista de emprego. Afinal, saiu para quê? Para ir a uma loja de chaves fazer uma cópia da chave do meu carro. Ai. E percebo isso quando saio de casa, chave na mão e o carro não está lá. Cheguei a pensar que ela sabia arrancar com o carro fazendo ligação direta, que nem os bandidos dos filmes, mas não, ela tinha uma cópia. E aí eu passei-me dos carretes, diz ela, e confrontei-a. Com um ar arrogante, a tia Grunha assumiu com orgulho que tinha ido fazer uma cópia da chave. Chamou-me cabra egoísta, incapaz de partilhar. E muitas outras coisas que, entretanto, em boa hora me esqueci. E disse que nunca me daria a cópia da chave. O que iria eu fazer? Eu avisei-a de que o carro era meu e que ela não tinha permissão para o usar outra vez, e disse-lhe: isto foi longe demais, haverá consequências. Ela riu-se na minha cara. Na manhã seguinte, o carro não estava à porta de casa. Eu já estava à espera disto. O pai da minha melhor amiga era polícia. Eu era visita de casa dele já há uns 10 anos. O pai dela era o mais próximo que eu tinha de uma figura paterna, dado que o meu pai era uma besta que tinha saído de casa há que tempos. Então liguei ao pai da minha amiga a dizer-lhe que o carro que eu tinha comprado com tanto esforço tinha sido roubado. E ele diz-me que vai passar a informação e meter a gente no encalço. A meio da tarde, ele diz-me que encontraram o carro no parque de estacionamento de um shopping. A tia Grunha parece que fez uma cena histérica quando se vê rodeada de agentes a acusá-la de roubo. E acaba presa sob acusação de roubo de viatura, resistência à detenção e agressão a um agente da autoridade. E ainda descobriram mais umas coisas burocráticas e ilegais com a carta de condução dela, pormenores que ela não tinha atualizado. A tia Grunha estava nas lonas, não tinha dinheiro dela para pagar a fiança, então ligou para a casa da minha mãe e deixou no atendedor uma mensagem para a minha mãe a pedir para que ela a viesse buscar à esquadra e também que lhe pagasse a fiança. Mensagem que eu ouvi antes da minha mãe e que prontamente apaguei. Queria justiça, Pedro. Vamos embora para a frente, é isso mesmo. Diz ela: a minha mãe, escrava do trabalho, não reparou que a minha tia estava ausente há uma semana. Não reparou? Assim que reparou, eu expliquei-lhe calmamente tudo o que tinha acontecido. Que o meu carro tinha sido roubado e que eu tinha chamado a polícia. Ou seja, estava a resolver a situação como a minha mãe sempre me disse para fazer. E bem. O ar de absoluto horror da minha mãe foi extraordinário. A minha tia acabou por ficar presa 2 semanas e acabou por sair porque chegou a um acordo. O que aconteceu a seguir foi vingança, doce e gloriosa vingança. Isto é uma matriosca de vinganças. Sim. É porque esta mulher ficou louca, claramente. Claro. Por causa da tia ficou louca, não é? Óbvio. As poupanças restantes da tia Grunha foram usadas para pagar todas as multas e despesas de tribunal. Entretanto, chega ao carro dela e ela lá começou em busca de emprego. Problema: qual era a experiência profissional da tia Grunha? Era professora.
E agora, com cadastro, revelava-se impossível ela voltar a ter essa profissão. E agora, nada mais resta à tia Grunha do que uma promissora carreira como telemarketer. A tia Grunha, diz ela, nunca mais me chateou depois disto. E foi assim que uma zaragata sob um despertador acabou com uma carreira. Marco, esta história não é mentira, pois não? Não é mentira, Ok. não. Que agora passou-me pela cabeça. Pá, que doce vingança. Epá, Eu adorei mas isto. Adorei isto. que É uma viagem. epopeia. Pá. Mas a falta de noção da senhora Sim, sim, é uma sim, coisa ao mesmo tempo Não, encantadora. e a mãe? Como é que é E possível? a mãe? É tudo Não, incrível. e a mãe completamente demitindo-se de. Não, isso não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Mas ficou chocada quando percebeu que a senhora tinha sido de facto Nunca mais demitida. vi a tua tia. O que é feito dela? Está de Está facto presa. Está Vou presa. contar-te. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in, agora com mais 120 km de autonomia elétrica, e também uma oferta FNAC onde encontra milhões de livros a preços declamadamente baixos. Isto entra ou não entra? Ah, bom. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Ainda dizem que as pessoas não têm atualmente atenção quando ouvem as coisas e que se distraem com facilidade. Nem todas as pessoas. Eu devo dizer, nem todas as pessoas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Nosso ouvinte Sandro esteve desde o início do Homem que Mordeu o Cão a contar, a tomar nota. Quantas vezes foi de tia Grunha? Foi proferida 37 vezes a expressão tia Grunha durante este episódio. 31 delas pelo anfitrião da rubrica, 6 pelos restantes elementos de tão estimado painel. Isto Ganda Sandro, isto é ganda alguém. Sandro. Incrível. Com um caderninho. Meu Deus. Nós nem vamos ao VAR, que dá imenso trabalho. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. Título desta edição: Casas em que há febres e fantasmas requerem frigoríficos e frascos. Casas em que há pessoas vivas é porque não estão mortas. Casas em que não há ninguém é porque apanharam o autocarro errado. É. Respira, homem, respira. Bom, agora que eu ocupei já metade do tempo com o título, vamos em frente. A nossa ouvinte Rita Nicolau, uma fervorosa pesquisadora de notícias estranhas para a mesa de trabalho do Homem que Mordeu o Cão, Já deixou... tens ouvintes a trabalhar para ti, hein? Tenho ouvintes a trabalhar para mim, Incrível. é verdade. É esse o espírito desde sempre: é pôr os ouvintes aqui a trabalhar e eu a beber um refresco. Tens uma lata. Bom, ela deixou no Facebook oficial deste prestigiado noticiário, em facebook.com/homemcão, uma recolha das notícias mais bizarras do mundo, de acordo com a revista brasileira Veja. Esta revista lembra-me uma piada que vi há anos numa revista da Turma da Mónica, naquela tira final, mesmo na última página. Lembram-se que aquilo acabava sempre com uma piadinha final? Era, Aí, só 3 quadrados. três ou quatro Sim, quadrinhos, sim. não era? E era assim a piada: sabia que esta revista vai mudar de nome para Guaraná? A sério, porquê? Porque ela cansou de ser Veja. Cansou de cerveja. Sim, sim. Ok. Cansou de ok. cerveja. Bom, dizia eu que a Rita mandou este levantamento feito pela famosa revista Veja. A Veja é quase a Time brasileira, ótima revista de informação, e algumas das notícias recolhidas pela Veja são assombrosas. Por exemplo, esta foi uma sorte ter acabado bem, mas de facto acabou bem. É uma história sobre boas intenções e total falta de jeito para a puericultura. Um tipo do Canadá, Derek Hardy, foi deixado em casa pela namorada com o filho dela, aliás, com a filha, uma menina de 10 meses, que estava com febre. E ela chega à casa e não vê a miúda em lado nenhum. Onde é que está a criança? Pergunta ela. E o Derek, todo ele boas intenções, responde: acabei agora mesmo de a pôr no congelador para baixar a febre. Estás a brincar, não Pá, estás? isso não A aconteceu. pobre criança estava enfiada no congelador entre covetes e embalagens de hambúrgueres. Na esquadra, Derek declarou o que ainda ninguém tinha percebido: eu não tenho muito jeito para cuidar de crianças. Não, a sério, não ele acha isso? Ele acha isso. Não se percebe. Ainda bem que isso se passou no verão, porque se fosse inverno e a bebé tivesse frio, é provável que este moço a pusesse bem aconchegada no forno, ao pé de um pargo assado com batatas. Por amor de Deus. Ainda neste pack de histórias estranhas que a nossa ouvinte Rita Nicolau gostaria de ver abordadas nesta rubrica, há um daqueles leilões malucos épicos. Uma neozelandesa precisava de realizar dinheiro para pagar uma daquelas coisas caras e importantes que uma pessoa tem de fazer na vida: o exorcismo da casa onde vivia, casa que estava possuída por espíritos ruins. Isso é uma coisa que sai cara.
Também depende da empresa. E depende do tamanho da casa também, não é? Claro que sim. Se for um T1 é uma coisa, se for uma mansão é muito mais difícil. No fundo, o exorcismo é como encerar o chão. No fundo é uma isso, coisa não é? que É como proporcional. afagar. Sim. Claro. Solução encontrada: leiloar nada mais, nada menos do que os 2 fantasmas que os exorcistas apanharam. Como é que se leiloam 2 fantasmas? Simples, estão arrumados em 2 convenientes frasquinhos vendidos com um brinde, um crucifixo. Só naquela, caso uma rolha se abra e haja tá bom, chatice, tá bom. porque o fantasma já sabe que é uma pessoa que, Dá se muita vê tirarem a chatice, rolha, pá, dá aí muita vai ele. chatice, pois Aquilo é. é pior que uma fuga de gás. A grande questão que eu vos coloco a vocês, por muito interesse que vocês tivessem no paranormal, vocês pagariam por 2 frasquinhos de vidro minúsculos e um crucifixo de plástico? Se calhar não. Pá, se calhar calhar. não. Mas houve quem pagasse. O leilão foi renhido. Houve uma senhora que acabou por levar este bonito kit por $2.500. O quê? Otária! Otária! É de facto impressionante. 2 Faz um espectros, copo d'água. 2 almas ruins do outro mundo. Otária! Otária! Pá, que tosse, pá. Que horror. Bom, na Índia, um senhor chamado Deepak. Toda a gente se chama Deepak na Índia, não é? Tenho Pois essa é, ideia. é um bocado como o nosso António. Por isso é que há tantos aqui nesta equipa, Antónios. Um senhor chamado Deepak Bhattacharya. Que estranho, chama-se Deepak. Ele telefona um destes dias para a filha e diz-lhe o seguinte: filha, eu estava aqui a ler o jornal e diz aqui que hoje, daqui a umas horas, eu vou ser cremado. E era realmente para te dizer que não me apetece. A filha ficou em estado de choque, bem como todo o resto da família, e o que se passou foi que dias antes o cunhado de Deepak foi à morgue da zona identificar um corpo que tudo indicava era o de Deepak. O cunhado dele olhou, disse: é ele, sim senhor, coitado. Deepak foi dado como morto, o funeral foi marcado, incluindo o serviço de cremação, e durante todo este drama, o verdadeiro Deepak esteve pacatamente em casa, em segurança. O morto era só um tipo parecido com ele. Coitado. A família não telefona muito a este senhor. Pois não. Estava a pensar nisso. A família não lhe telefona Tal muito. confirmar ligando para o homem. Epá, mas ver o seu próprio obituário, não é? Mas Não ele é? está com o jornal em casa, antecipatório. tipo, o jornal. Pá, que horror. Olha, morri. Olha, morri. Ela morreu. Bom, a última história deste pack é maravilhosa. Eu não ponho de parte pelo grau de despiste que tenho que isto me possa acontecer um dia. Agora não tanto porque não ando de autocarro, mas podia ter acontecido. Mas não percamos mais tempo. O que se passou foi que uma senhora na Malásia apanhou um belo dia o autocarro errado e regressou a casa tarde. Mais concretamente 25 anos depois. Chatices, pá. Chatices que acontecem. Coisas que acontecem, né? O dia da viagem foi em 1982. O que se passou foi o seguinte: Jayana, que é o nome dela, quis visitar Narathiwat, que é uma província no sul da Tailândia. Ela ouviu dizer que aquilo era bonito e que se passeava lá muito bem. Por isso ela meteu-se num autocarro que, no fim de contas, era o errado. O autocarro deixou-a 1200 km a norte de Bangkok e expedita Jayana quis... Jayana. Jayana, era o seu nome. O nome dela é. Ela quis resolver o problema de imediato, juntou o dinheiro que tinha e comprou o bilhete de volta para casa. Naquela de, pronto, olha, enganei-me, isto é uma grande confusão, o melhor é voltar para casa, não se fala mais nisso. Infelizmente, o autocarro que apanhou de volta para casa era outra vez errado. E então ficou 700 km para lá da sua terra de residência. Entra aqui música dramática. Sozinha, sem dinheiro, sem falar o idioma local, nada restou a esta senhora que não viver como mendiga nas ruas. Caramba, tudo isto começou como uma descontraída viagem de passeio. Ouvi dizer que aquilo é bonito, vou passear. Ela viveu 5 anos como sem-abrigo, até ser recolhida pela polícia, que a levou para um centro para pessoas sem casa. Ela viveu nesse centro 20 anos, sem dizer uma palavra. Porquê que ela não disse à polícia onde é que vivia? Porque não se falava a língua dele. Nem eles a dela. Um dia. O ET também não, o ET ligou para casa. Pois foi. Não se percebe. Ela Se diz, ela tivesse feito. ela diz, eu na carrinha da polícia ainda vou, um autocarro que não. Um dia, em 2007, há um grupo de jovens muçulmanos que passa pelo centro de visita e Jayana encontra, por fim, pessoas que falam a sua língua. E 25 anos depois diz-lhes:
Olhem, é o seguinte, eu enganei-me no autocarro e dava-me jeito de voltar para casa, dou-me boleia. E finalmente, 25 anos depois, a senhora voltou para casa. Tinha as plantas todas mortas. E o gato também. Pá, façam-me um favor, um dia se derem pela minha falta, pá, vão à minha procura, está bem? Moral da história: consultem os horários e as carreiras dos autocarros com olhos de ver. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Montepio. Ninguém me regou a salsa! Cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. E é também uma oferta Homes Place até dia 26. A oferta do pack I Love Me só para elas. Saiba mais em homesplace.pt. Imagina a alegria dela 25 anos depois vendo pessoas que falam a sua língua. Epá, Você deu boleia? eu enganei no autocarro. Mas quando? Há 25 anos. Pá. Título desta edição, e reparem bem nisto, porque vocês vão ver, vão depois ouvir a edição e vão dizer: epá, de facto, ele é brilhante. É brilhante. Achas que isso vai acontecer? Repara bem nisto. Faz-me, e atenção às palavras que eu vou usar, hein? Faz-me impressão ter um vestido e uma parte do crânio assim, por isso vamos dançar. Bom, Isto vai fazer sentido. Lá mais à frente, ok. A parte do És Brilhante ainda não chegou. Talvez lá mais para a frente. Queria-vos falar de impressoras 3D. Hein? Faz-me impressão. Faz-me impressão. Ok. Esta história das impressoras 3D está a espicaçar-me a curiosidade. Já não é a primeira vez que a gente fala aqui delas de manhã. Eu pessoalmente estou cada vez mais convencido de que preciso de uma coisa destas em casa. Eu desejo fabricar objetos. Chega ao Natal, não sei o que é de comprar, ofereço-vos bibelôs concebidos por mim. Não é tudo o que vocês querem, não é? É nessa parte que é para nós dizermos que és brilhante? Sim, claro. Continua. Não. Bom, eu acho esta tecnologia entusiasmante. Eu tenho aqui duas notícias extraordinárias envolvendo pessoas que fabricam coisas inesperadas com estas novíssimas impressoras 3D. Vocês sabem quem é a Dita Von Teese? Claro, A artista do burlesco, sim, ex-namorada de Marilyn Manson. Eu adoro imaginar como é que era a vida caseira destes dois. Uma joia de moça. A acordar de manhã e ela depois a fazer-lhe o pequeno almoço, a fazer-lhe uma meia de leite dentro de uma caveira! Bom, gratuito. É só para usar este som, não é? Sim, adoro. Bom, Dita Von Teese foi notícia por estes dias porque apareceu em público com um vestido super espetacular que não envolveu costura nem tecido. O vestido dela, feito de nylon, foi impresso numa impressora 3D. Mas mais do que isso, o vestido foi desenhado num iPad, foi aperfeiçoado numa troca de ideias via Skype e depois foi enviado para uma empresa de impressão 3D chamada Shapeways que o imprimiu. O vestido é composto por 17 peças que se encaixam umas nas outras e é adornado por 13 mil cristais Swarovski. O mítico cristal Swarovski. Sim. Querem que o cristal não for na impressora, Querem ver as não? vossas miúdas felizes? Comprem um cristal Swarovski. Eu agora não tenho Ou então Mas- partam um copo em bocadinhos e ofereçam um façam de bocadinho e conta digam que é. Sim, exato. Não, elas percebem. Cristais para o lucro. Como vestido de noiva, vocês vejam, façam uma busca no Google pelo vestido da Dita Von Teese. Como vestido de noiva não é grande coisa. É o tipo de coisa que pode transformar a noite de núpcias numa espécie de cubo mágico até que tudo aquilo se desencaixe. E também não sei se será confortável usar isto, mas a partir do momento em que se foi namorada de Marilyn Manson, Tudo é possível. epá, eu penso que ela até, se fizerem um vestido todo feito de lâminas de barbear, ela usa. Se calhar até vai preferir esse. Se calhar. É mais confortável. É para ela, é. Mas isto das impressoras 3D é fascinante pela facilidade com que se pode criar um objeto. Ou, no caso do indivíduo da história que se segue, pela facilidade com que se pode criar uma parte do corpo. Recentemente, nos Estados Unidos, um hospital mandou imprimir um pedaço de crânio humano e implantou-o num homem. Com Espera sucesso. aí, não. Há um tipo na América que tem 75% do crânio em plástico impresso numa impressora 3D. Tem um crânio Xerox. Tem um crânio Xerox. Isso é incrível. Eu acho fascinante. Aqui há tempos dizia-se: epá, imprime-me esse documento. Agora pode-se dizer coisas como: epá, imprime-me uma tíbia, se faz favor. Eu espero que aqui não haja. É o clássico drama: epá, acabou-se o toner. É para assim. Seria desagradável sendo uma pessoa à espera de uma anca.
ou uma coisa do género. Bom, há que tempos que eu. Sabe muita burocracia no hospital. Olha, acabou-se o toner. Pá, agora tens de mandar um mail. Claro. Tem que mandar um remedy. Mas está aqui uma senhora à espera de uma anca. Não, tens de mandar um mail. Tens de mandar um remedy para o cal. Bom, há que tempos que eu não ouvia um bom mashup de cantigas. O mashup esteve na berra há uns anos por essa internet fora. A impressora também faz mashups? Tudo se misturava. A impressora também faz tudo. Faz tudo. Mas neste caso não. Tudo se misturava há uns anos. As canções mais improváveis de funcionarem juntas revelavam que tinham nascido uma para a outra. Alguns mashups foram tão bem feitos que acabaram por entrar nas playlists de rádios. Nós aqui na Comercial passamos a fusão entre os Police e o Snow Patrol, por exemplo, não é? Cá está. Um belo trabalho de Party Band. Pronto, para quem não sabe bem o que é um mashup, isto é um mashup. Este mistura Every Breath You Take dos Police com Chasing Cars dos Snow Patrol. Chama-se Every Car I Chase, não é? Every Car You Chase. Every Car You Chase, sim. Porque faz parte também do mashup criar um título que junte os títulos das duas canções envolvidas. Durante algum tempo, o mashup. No fundo é o que tu fazes no Homem que Mordeu o Cão, não é? O teu título é um mashup. É um mashup. Bem visto, Vasco. Não tinhas pensado nessa. Estou aqui para te ajudar. Por acaso tinha, eu sou brilhante, disse-vos. Só que estava calado. Bom, o mashup Brilhante, mas também humilde, não é? Claro que sim. O mashup foi uma instituição que, entretanto, saiu um bocado de moda, substituída por outras modas da net, como por exemplo os Harlem Shakes, não é? Mas eis que agora surge um mashup que está a fazer furor na internet porque junta essa doce adolescente chamada Carly Rae Jepsen e o seu hit Call Me Maybe. Cá está. Ela que esteve ontem em Portugal. Sim. So call me maybe. Na primeira parte do Sr. Bieber. Do Sr. Bieber. E junto. Lembras-te de um canal que havia que era precisamente Bieber? Pois Bieber, sim. Era o canal 18. Era o canal 18. Era dos pais do Justin. Portanto, o mashup junta isto que acabámos de ouvir, o Call Me Maybe, com isto. Ou seja, Carly Rae Jepsen com Nine Inch Nails e o seu explosivo Head Like a Hole. Isto é um desafio. De repente temos a cantiga mais docinha da atualidade misturada com uma das mais brutais canções de uma das mais brutais bandas dos anos 90, os Nine Inch Nails. Temos Carly Rae Resner. É isso, é. E sabem que mais? É estranhamente bonito. O jornal LA Times considerou o mesmo uma obra de gênio. E eu tenho de reconhecer que sim. Ei-lo. God money, I'll do anything for you. God money, just tell me what you want me to. God money, nail me up against the wall. God money, don't want everything, he wants it all. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take it. Isto está entre o genial e o indigno. Juntar Carly Rae Jepsen e Nine Inch Nails. É preciso ter uma ponta de genialidade para fazer isto. Mas está perfeito. Está perfeito. Este mashup tem tido críticas extraordinárias em todo o lado. A única pessoa que está chateada com este mashup é o. Não é o Trent Reznor. Não é? Não. O Trent Reznor agora está um doce de pessoa. Não, é o antigo baterista dos Nine Inch Nails que diz: isto é tonto, o que vale é que na internet as coisas duram 48 horas. Daqui a pouco já ninguém se lembra. Eu acho que não é bem assim. Talvez não. O que vai para a internet não sai. Pois. Eu gosto. Isto é giro. Eu acho que está aqui uma possibilidade, Pedro Ribeiro, de teres Nine Inch Nails a passar na playlist da Comercial. Vamos embora. Eu gostava de ver isto em palco. Eu gostava de ver. A Carly Rae Jepsen chegava ao palco, olhava para o público e dizia: quem são estas pessoas? Tenho medo, mamãe. Tenho muito medo, mamãe. Mas está de facto muito bem feito. Está muito bem feito. É capaz de ser o melhor mashup que eu ouvi. Agora, Tu achas que ele é brilhante, o Nuno?
O Nuno é brilhante. Eu sou brilhante, Qual sou. Nuno? No final, pois, no final desta edição, se calhar. Há um ouvinte sempre atento que nós temos, que é Carlos Alberto Muniz. Esteve a ouvir isto e mandou-me uma mensagem dizendo: a tua modéstia comove-me. Lembra-me o indivíduo a quem dizem muito prazer em conhecê-lo, ao que ele responde: é natural. Obrigado, Carlos. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. E Homes Place, até dia 26, a oferta do pack I Love Me só para elas. Saiba mais em homesplace.pt. Eu gostava agora de ouvir ao contrário, a voz dela no instrumental dos Nine Inch Nails. Será que na volta que também vai consegue-se? ser? Na volta consegue-se. Sim. Não, vezes dá, ela às está a vezes tentar, dá. está a gritar muito alto, só que tu não ouves. O instrumental está muito alto. É agora. É agora. É agora. Vamos a isto? O alto patrocínio do Grande Jimba. O homem que mordeu o cão. Tem assim um toque circense, não é? Ora bem, título desta edição: feia, bonita, paga pelo que fez e pandas fazem o que têm a fazer enquanto americanos procuram unicórnios. Promete. Bom, comecemos por uma atualização de uma notícia que fez furor numa das edições recentes do Homem que Mordeu o Cão. Tenho de agradecer à nossa ouvinte Wanda Santos por ter enviado para a mesa de trabalho deste serviço informativo o desfecho da história do homem chinês que processou a esposa ao descobrir que, no passado, ela fora feia. A história é notável, vale a pena recordar. Ele casou com esta jovem chinesa encantadora, tiveram uma filha. A filha é feia, mas feia. E o homem desconfiou, porque a bebé não só era feia, como não era parecida com ele. E eis que a mulher lhe confessa: no passado eu era feia. Pouco antes de nos conhecermos eu tinha feito operações plásticas para ficar bonita. E o homem pô-la em tribunal e agora, graças à Wanda Santos, nós ficamos a saber que o juiz responsável pelo caso concordou com o homem. E a mulher bonita, outrora feia, vai ter de pagar $120 mil ao marido. Eu estou chocado com isto. Isto é tristíssimo. Ela recauchuta a cara para ficar linda. O homem apaixona-se por ela porque ela é linda. E agora, como se não bastasse o que ela pagou pela operação plástica, que não deve ter sido pouco, ainda tem de pagar uma indenização ao tipo. Isso é de uma tremenda injustiça. Também acho que sim. Eu acho que, pronto, ok. Ela se calhar devia-lhe ter dito o seguinte: querido, eu tenho de te avisar uma coisa. Há sérias probabilidades de, em engravidando, a nossa criança ser um pequenino estafermo. Porque a minha cara original parecia parte da frente de um acidente. Ainda queres ficar comigo? E ele responderia: Bom, um tema que nos interessa e que acompanhamos aqui. Eu não devia ter feito isto antes de comer, porque creio que tive uma baixa de tensão. O tema do acasalamento dos pandas. Sim, eu hoje acordei e os, pensei. E pandas a acasalar? Nunca mais falámos disso. Os pandas estão a desaparecer, estão em clara extinção. Eu adoro pandas. Não só eu pessoalmente adoro pandas, como o desaparecimento deles cria sérios problemas a diversas pessoas e instituições. Por exemplo, o canal Panda. Desaparecendo os pandas, que sentido fará ao popular canal infantil manter o nome? E mesmo o Festival Panda? O Festival Panda. Teriam de trocar o nome por de um outro animal não extinto. Pois realmente não há o canal dinossauro, não. Pois não. Eu acho que o mais seguro seria optar pelo nome de um animal que haja com fartura. Olá, amiguinhos, bem-vindos ao canal Varejeira. Eu pelo menos tenho sempre varejeiras em casa. Não sei como é que é com vocês, todos os dias. Não me parece que se extingam tão cedo. Mas voltando aos pandas, eu adoro todo o investimento em manter a espécie. Há dias nós falámos do que se passa num jardim zoológico da China. Há um casal de pandas que não há meio de fazer o que têm a fazer, embora as experiências com música sexy tenham aproximado macho e fêmea, nomeadamente com o Let's Get It On do Marvin Gaye. Num outro lugar da China, sabe-se agora, na base de pesquisa e criação de pandas de Chengdu, o problema repetia-se. Um casal de pandas simplesmente não fazia o que tinha a fazer. Há um desinteresse
entre os pandas. E ainda por cima, a fertilidade dos pandas é uma janela estreita. As fêmeas têm um período fértil minúsculo por ano. Pois bem, é com grande alegria que vos anuncio que finalmente estes dois pandas, Colin e Yong, consumaram o amor. E é provável que haja bebés daqui a uns tempos. A solução encontrada por este centro de pesquisa: colocar um grande ecrã de televisão na zona dos pandas e mostrar-lhes cinema para adultos. E não falo de cinema para adultos com atores pandas. Isso é raro. É raro precisamente porque os atores pandas andam desinteressados. Não, bom velho cinema para adultos humano. Fizeram isso. Eles olharam, gostaram e experimentaram. E Pandas magia malucos. Estamos a aconteceu. falar de porno para Ui. panda. Foi porno para panda. Porno para panda. É porno para panda, Vasco. Porno para panda. Bom, ontem E resultou, porque os rimos-nos. pandas entusiasmaram-se, não é? Entusiasmaram-se. Extraordinário, Gostaram daquilo, foram fazer o mesmo. Acho que um deles até pôs a mão na nuca. Bom, ontem rimos-nos a bom rir com a propaganda anti-americana do regime da Coreia do Norte. Os americanos tomam cafés feitos de neve, lembram-se? E não há pássaros. Na América não há pássaros porque os sem-abrigo comeram-nos todos. Mas a verdade é que se os norte-coreanos estiverem atentos e lerem esta notícia sobre uma sondagem recente feita na América para avaliar a inteligência do povo americano, eles não precisam de inventar palermices. Reparem nisto, isto foi revelado ontem pelo excelente site Huffington Post. Esta sondagem é surpreendente. 6% dos americanos acreditam em unicórnios. Não parece muito 6%, mas lembras que a América é grande. 6% daquela malta toda É muita gente. à espera de ver unicórnios a pastar, dá que pensar. 24% dos americanos acredita que homens e dinossauros viveram juntos. Claro que viveram. Malta que tirou a História Universal com o professor Dr. Fred Flintstone. 18% dos americanos acredita que o Sol roda à volta da Terra. Claro. 18%. Incrível. Essa malta acha que Galileu é para aí um punk maluco. Mas o mais provável é que achem que Galileu é para aí o nome de um bolo. Coisa do género. Como Garibaldi. Que saudades. 30%. Não, é apenas aquela parte da música dos Queen. Galileu, Galileu, é isso, é o refrão. É o refrão. 30% dos americanos acredita que esta história das nuvens na informática, esta história de armazenar dados em clouds, envolve nuvens reais. Porque a informação está mesmo lá 30. em cima. São 30% dos Incrível. americanos. Ou seja, Sim. há malta que acredita que se olhar para o céu é capaz de ver as coisas que tem na Dropbox. Claro, claro. Se o céu estiver muito nublado, há um problema de memória. Sim. E pronto, e agora vou lá fora ver se me chove em cima a segunda edição de hoje do Cão. Até já, pessoal! Viram o que eu fiz aqui? Extraordinário. É referencial. Não, Tá extraordinário. giro. O Homem que Mordeu o estas Cão coisas, não é? é uma oferta Montepio cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades, e é também uma oferta Homes Place. Até dia 26, oferta do pack I Love Me, só para elas. Saiba mais em homesplace.pt. Mais Homem que Mordeu o Cão daqui a uma hora. O homem que mordeu o cão. Tattoo. Episódio de hoje: quem quer ser um ninja sexy não toma clisteres de café. Bom, antes de começar, quero pôr-vos a par do que está a acontecer no Facebook oficial do Homem que Mordeu o Cão. Põe, Para quem, homem, põe. para quem não sabe, e tem a ver contigo, Wanda, tem a ver contigo. Ponha. Pega comigo, o que é que se passa? Ai. Fica em facebook.com/homemcau. Façam um like, ali que nem os valentes. E é precisamente no Facebook do Cão que este fim de semana surgiu aquela que considero uma das melhores mensagens de sempre. Foi lá deixada pela Patrícia Batista, nosso ouvinte. Ela diz: vocês são os melhores, Wanda, és tão fofinha. E Marco-lhe cuchi cuchi cuchi. Pedro, Bom. não esquece. Eu e o Vasco somos, portanto, Eu sou dois fofinha e tijolos, sou tijolos, dois São tijolos calhaus. que aqui estamos. Mas obrigada, a nossa ouvinte. Wanda, Como é és que tão chama? Como é que chama a fofinha. nossa ouvinte? Patrícia Batista. Patrícia, beijinho. Obrigada. Wanda, és tão fofinha. Marco-lhe cuchi cuchi cuchi. Ora bem, perante isto eu vejo-me obrigado a dizer uma coisa à Patrícia Batista, que é o seguinte: o
bebê quer um bolo, o bebê quer um bolo. Ok? Pronto. Bom, uma vez tratado este assunto, vamos às notícias. Isto foram notícias bombásticas que na sexta-feira me foram enviadas por vários ouvintes nossos, sedentos para que elas fizessem parte do universo do Homem que Mordeu o Cão. São de facto belíssimas histórias da vida real. Do Brasil chega uma das melhores de sempre que eu já contei nesta rubrica. Eu fiquei fascinado com isto. Ponham-se na pele de José Pedro Alves, 39 anos, ladrão de profissão. Uma noite entra numa casa em Carambei, estado do Paraná. O objetivo dele é levar o que possa, sem ser visto nem ouvido. A questão é que, ao entrar na sala, ele constata que ninguém está a dormir naquela casa e na sala estão 2 casais levando a cabo formas ousadas de divertimento coletivo. A 4, portanto, sim. Sim. Boa, Wanda! Estava a fazer contas, sabes que eu? 2 casais? Há 4. Diz só uma coisa, o ladrão depois entrou na ramboia ou não? O que aconteceu foi que ele chegou e quando eles se apercebem de que está mais uma pessoa na sala, acabada de chegar, era mesmo isto que faltava. Com um gorro enfiado na cabeça só com os olhos à mostra, o que eles disseram foi: olha, ninja! Alguém com o fetiche dos ninjas, o fetiche da fantasia com ninjas, junte-se a nós, amigo! E o ladrão assim fez. E de repente o homem que ali tinha entrado para roubar estava metido na ramboia. E assim continuou, até por fim esclarecer que não tinha nenhuma fantasia erótica com ninjas. O que ele era ladrão de casas. Mas já ninguém lhe tirou o divertimento. Portanto, ele chegou ao fim daquilo e disse: atenção, pessoal, há aqui um engano. Ora, naquilo que eu considero uma extraordinária ingratidão por parte dos donos da casa, depois do homem ter alistado com eles a brilhantar a festa, o dramático desfecho desta história é que eles chamaram a polícia e o homem foi preso. Mal agradecidos. É claro que não sei antes os polícias andarem para ali a ramboia também. Não, os polícias chegaram com as algemas e eles pensaram: olha, pessoas têm o fetiche de polícias. Mais malta a juntar-se. Esta malta deve ser inacreditável. Vão lá pessoas tipo: Tindim, eu vim aqui trazer a palavra do senhor. Olha, pessoas fetichistas de seitas. Venham aqui para o molho. Há notícias que quase dispensam mais do que o título. O título encerra em si toda uma dimensão de acontecimento que faz com que tudo o que possamos dizer a seguir acabe quase por ser redundante. Mas pronto, vamos tentar dizer algo mais. Mas para já aqui fica o título: Casal está viciado em clisteres de café. Aparentemente ir à bica não chegava para estes 2 habitantes da Flórida, na América. Gosto quão específico é de café. De café, sim. Não pode ser um clister qualquer. O que se passa é que eles dizem ter chegado à conclusão que beber café é mau para a saúde. Beber café pela boca. Já introduziu no organismo pelo rabo, perfeito. Muito bom. E eles foram notícia recentemente nas televisões americanas, nomeadamente no já lendário programa O Meu Estranho Vício, do canal TLC. Eles têm um ar razoavelmente normal. Quer dizer, o mais normal que se consegue ter quando se decide mostrar para as câmaras o momento do dia em que Trina prepara o café da manhã para depois, com Mike, cada um com o seu clister, introduzirem a bica onde o sol não brilha. Foi a Trina que começou isto. Diz que depois de um clister de café fica com uma sensação de euforia que a prepara para o dia. Sobretudo, digo eu, se o clister de café for servido à mesma temperatura que a bica. Que horror, pá. Mas parece que não, a questão da temperatura não é assim. O que é que leva alguém a pensar? Pela boca Põe não. este orifício não. Vamos pensar no Vamos outro. experimentar o outro, sim. Eu nunca iria jantar à casa destas pessoas. Eu viveria no terror do que ela pudesse trazer para a mesa depois de me perguntar se eu queria café. Ou então eu teria de deixar a coisa bem explícita, não é? Ela pergunta: alguém quer café? Eu quero pela boca! Se faz favor, pela boca. Clisteres de café. E pasmem com isto: eles dizem que tomam café desta forma 4 vezes por dia. Uma questão sem resposta: eles vão do trabalho a casa, tipo à hora do almoço, para fazer isto? Ou têm um clister portátil que levam para o emprego? E depois estão tipo no cantinho, ao pé da máquina do café. Vou ali à máquina do café. Oi. Suspeito que devem ter, sim. Para já não há notícia de que mais alguém no mundo tome café desta maneira. O que eu sei é que de repente me surgiu uma nova linha de negócio, uma ideia tremenda. Uma cadeia de cafés chamada Starbucks. É bem. Muito bom. Vou registar. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. E Homes Place até dia 8, oferta de 2 semanas de experiência a todas as mulheres. Ative já em homesplace.pt. Esta história é incrível porque eles dizem que cada um deles tem uma moagem preferida. É verdade. Não posso. A rádio mais ouvida do país. A Rádio Comercial.
Obrigado, Portugal. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é. Título deste episódio: I'll be there for you, Arial. Bom. Finalmente. Obrigado, Nuno. É a história do Vasco, é a história dele. Eu sou. Pedro, sabes esta história ou não? Do Areal e do Não futebol? sei, não sei, Não não sabes? sei, não sei. Sim, Vais incrível. adorar. Eu, como também, vocês Vera. sabem, Tá bem, estou atenta. e aliás, o Vasco também sabe isto e por isso mandou-me esta história. Eu sou uma pessoa sensível a fontes. E por fontes não me refiro a sítios onde sai água. Embora também seja sensível a algumas dessas fontes, porque há algumas lindíssimas, como a fonte luminosa. Mas refiro-me a tipos de letra, não é? Como os tipos de letra do Word, por exemplo. Mas não Fontes. admitimos Comic Sans. Não, eu já ia falar sobre isso. Repara, eu muitas vezes decido comprar ou não uma coisa, ou entrar ou não num restaurante, pelo tipo de letra na embalagem ou no toldo. Geralmente não é bom negócio entrar num sítio ou comprar uma coisa cujo tipo de letra seja Comic Sans. Comic Sans. Claro. Comic Sans, o Comic Sans é aquele tipo de letra que pretende imitar as letras dos balões de fala de banda desenhada. Mas é um desastre porque não só não parece o tipo de letra dos balões da BD, como não há outra forma de o dizer, feio. É feio, mas feio. E outro dia, choque dos choques, eu deparo-me, vocês vão ficar chocados com isto, eu deparo-me com um vinho cujo rótulo tinha as letras em Comic Sans. E bebeste? Mandei para trás. O senhor do restaurante, então não quer provar? E eu, não preciso, pois tenho molhos. E as letras do rótulo estão em Comic Sans, cavalheiro. Portanto, E agora afastei de imagina, imediato a Pedro, possibilidade de se tratar de um bom era um vinho. barco a velha escondido. Pá, custava, imagina, tipo 15 euros, mas o vinho era tipo Não 500 pode ser. euros. Mas Não aquela pode ser. garrafa estava a 15. Mas está a Comic Sans, não bebemos. Outro dia passei por um autodenominado salão de beleza cuja fonte na montra é Comic Sans. Isto é uma Não contradição, pode, é uma não pode, contradição. não pode. E é razão para temer que uma pessoa que vai a salão de beleza saia pior do que entrou. Pá, ninguém pode sair bonito num salão de beleza. Não se cujo pode tipo confiar letra nesse é salão de Comic beleza. Sans. Não se pode confiar. Não. Portanto, eu sou sensível aos tipos de letra que são escolhidos para coisas. E aparentemente os adeptos turcos de futebol também. E eu adorei esta história. Vasco, tinhas razão. Eu adorei que eles acumulem a paixão pelo futebol pela paixão por tipos de letra. E eles têm estado há uma dúzia de anos a encher, mas agora a coisa rebentou. O que se passa na Turquia é que desde 2013 que as camisolas de todos os clubes têm os nomes e os números dos jogadores. Malta, temos de ser fortes. Eu sei que isto é chocante. As camisolas de todos os clubes têm os nomes e os números dos jogadores no tipo de letra Arial. Pois. Eu sei que isto é inadmissível. É o que se passa lá. E atenção, eu não sou fundamentalista anti-Arial como sou anti-Comic Sans. Depois eu ia perguntar isso, que tens alguma coisa contra o. Se eu tivesse que tipo de escolher letra? entre uma e outra, era Arial todos os dias. Arial, Tudo era claro. Arial. Mostra Gostas- preguiça. Eu por acaso não desgosto de Arial. Mostra preguiça, E é a de primeira facto, opção. Isso está oma. Seria pior se as camisolas das equipas turcas estivessem em Comic Sans. Isso era o fim da dignidade. Não, Depois, esquece. depois disso, era só começarem a jogar com os sapatos grandes de palhaço. Mas Está super indignado. Arial não é para isto. Não é. Arial não é para isto, meus amigos. Como aponta a notícia que li sobre isto no site do Record, e lá está, foi gentilmente enviada pelo nosso ouvinte Vasco Palmeirinho, que nos escuta daquele Aqui. lado da mesa. Os adeptos que protestam contra isto argumentam que clubes históricos e de cores vibrantes como o Galatasaray, o Fenerbahçe ou o Besiktas são obrigados a jogar envergando um tipo de letra que se espera ver apenas num PowerPoint. E é verdade, eles têm toda a razão. Arial é aquele tipo de letra simples e claro e básico para documentos, não é? Não é Por acaso não acho mal. não é para jogadores usarem. Pedro, não é para jogadores envergarem não com é orgulho. para tecidos. É muito neutro. É para papel. É demasiado Mas neutro. Mas tem uma leitura fácil, porque às vezes o tipo de letra nas camisolas não se percebe bem os nomes deles. Eu preciso, ok, por Não é? aí. E assim é Mas uma leitura está a muito falar, fácil. a pessoa que já fez relatos na vida. Mas qual é que tu achas que devia ser o indicado? Eu estive a pensar muito sobre essa questão. Para mim, eu diria que merece uma Baskerville. Porque o Baskerville é o Ai, quê? tenho de consultar, não O sei. Baskerville- Não é demasiado assim rococó. O Baskerville bocadinho amado em bom, é um bocado. é um Times New Roman, mas mais digno. Não é? Porque é uma fonte de livro, de um bom livro clássico. É uma fonte incrível para uma boa Jane Austen. Por E exemplo. não pode ser em itálico. E acho que daria uma dimensão nova às camisolas Eu dos clubes. sonho ver o meu Sporting em Verdana. Verdana, fazia todo sentido. Fazia sentido. Não é? Pá, no dia em que eu tiver o Sporting em Verdana. E atenção, não é que não haja uma dignidade no Times New Roman, mas é uma dignidade ilusória. O Times New Roman, o problema é que ganhou uma banalidade, porque era o tipo de letra com que o Word arrancava por definição. Pois Lembra-se? era, Times era, New era. Roman. Eu não nego que me fez alguma confusão e percebia da altura que não estava sozinho nisto, mas sou eu e mais uma pessoa do que já vou falar. Fez-me confusão quando
vi o cartaz de um dos melhores filmes do ano passado, que é o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres, e reparei que a filha da mãe do tipo de letra do título no cartaz Qual era é? Times New Roman. Era Times New Roman. Times New Roman. E fiquei feliz de não ter sido só eu a reparar, porque vi um vídeo do Gregório do Vivier em que ele chamava a atenção para esta pouca vergonha. Lindo. Aquele filme precisava de mais do que Times New Roman. Tu achas? Eu espetava ali com o Baskerville também. Mas tu é Baskerville. Eu adoro o Baskerville. Eu escrevo um texto, leio o texto e penso: este texto está uma porcaria. Ponho em Baskerville. Está Ótimo. incrível. Está incrível este É o texto. teu estilo. Eu acho que as camisolas de futebol deviam ser aquele wingdings. Winged. Isso era lindo para os relatos. Disse, quem é? É o pássaro e a poia. São bonecos, não é? Tem muitos bonequinhos. São. O que é certo é que esta controvérsia sobre as camisolas dos clubes com letra Arial na Turquia chegou à Assembleia Nacional Turca. Discutiu-se isso na Assembleia. O deputado Burak Akburak, que tem o melhor nome de sempre, Também pode ser um tipo de letra. Burak Akburak, levantou a questão com assertividade, exigindo uma mudança na regra que dignifica as camisolas dos clubes. E eu estou com Burak Akburak. Porque por isto e também porque gosto de dizer o nome dele, Burak Akburak. Entretanto, nas redes sociais da Turquia, o hashtag Arial Out está em alta. Isto é lindo. Mas isto está a ser uma questão séria, mesmo à escala do país inteiro. Mas Pedro Ribeiro está contente com o Arial. Mas eu acho que é o teu lado de relatador de futebol, porque é muito claro para quem está. Sabes que hoje em dia é normal que os campeonatos e as ligas tenham o mesmo número e o mesmo tipo de letras para as camisolas todas. Sim, é uma espécie de uma simplificação da coisa, não é? Claro. Mas eu por acaso tenho saudades de ver que os números de cada marca, de cada camisola. Sim, também. Tenho saudades. Isso tudo É uma uniformizado. coisa que é pedida por estes adeptos. É tipo, deem liberdade a cada equipa de ter o seu. Havia uns números maravilhosos da Adidas, super tridimensionais, lembra-se? Que eram espetaculares. E agora não, é tudo igual. Agora é tudo igual. Tem de ser bonito. A não ser quando as Tem que equipas ser bem jogam, feito. por exemplo, nas competições europeias e nas taças. Aí podem inventar. podem. Olhem, tenho aqui uma história fascinante de um senhor inglês de 43 anos. Vocês vão gostar disto. Esta história é tragicómica. Paul Davies, tal como qualquer pessoa sobre o planeta Terra que tem um WhatsApp, o que não tem faltado a este senhor são tentativas de burla. Quase toda a gente já recebeu mensagens absurdas no seu telemóvel do calibre de: pai, preciso que me transfiras dinheiro, não é? Acho que isso ficou tão banal que agora abrandou. Nunca mais soube de histórias dessas. Não tem havido, está mais calmo, isso, não está mais calmo. Os aldrabões já perceberam que já ninguém cai nessa patranha, então andam a tentar outras coisas. E este senhor inglês, Paul Davies, confirmou que nos últimos tempos tinha recebido mensagens no seu WhatsApp de, abrir aspas, Elon Musk, fechar aspas, e de, abrir aspas, Mark Zuckerberg, fechar aspas. Há que dizer, isto é má aldrabice. Se é para tentar sacar dinheiro a alguém, assumir o papel de personagens a quem não falta dinheiro por serem as pessoas mais ricas do mundo, eu acho que não é a melhor escolha. Porque ninguém acredita que o Elon Musk vai mandar uma mensagem a um estranho a dizer: man, orienta-me aí 100 euros que eu depois pago, que agora estou aqui com um problema no cartão. Claro. Quer Por dizer, pode isso- haver alguém que caia nisso, não sei. Sim, e esse senhor Paul Davies orgulhava-se de não cair nestas patranhas. Ria com escárnio destas tentativas de aldrabice. Até ao momento em que deixou de rir. Porquê? Porque se apaixonou. Ui. Um dia, Paul recebe uma mensagem da popular atriz americana Jennifer Aniston. Claro. Spoiler, não era ela. Claro. Mas o que é que se passa? Desde Friends que o Paul admira a Jennifer Aniston. E ocorreu ali um mecanismo mental qualquer que, depois de dar negas a Musks e Zuckerbergs fictícios, ele convenceu-se de que aquela Jennifer Aniston era a mesma Jennifer Aniston. Agora é a séria. Ok? E porquê? Porque ainda por cima ela mandou-lhe vídeos, o que hoje é fácil de fazer com a inteligência artificial. E mais, para que ele não tivesse a mais pequena dúvida de que estava a falar com a Jennifer Aniston real, ela mandou-lhe uma fotografia da carta de condução. E aí ele respirou de alívio e pensou: bom, assim sim. Então pronto, assim é mesmo sim, ela. que alívio, é mesmo ela. E então entrou numa espiral de encantamento em que nunca se questionou: espera aí, porquê é que uma das mais famosas atrizes de Hollywood está a mandar mensagens a um homem desempregado de Southampton? Mas não, a carta de condução bastou. É ela. Incrível, estou a falar com a Jennifer Aniston. Sabes que há muito tempo eu também conhecia a Cindy Crawford. Sim. Sim. No Mirk. Há muitos anos. E eu pensei, Foi mesmo há muito tempo. eu pensei, pode não ser a Cindy Crawford. E eu disse: prova-me lá que és tu. E ela enviou-me o seu boletim de vacinas. E foi aí que eu percebi: Ok. sim, senhor, É mesmo ela. trata-se da Claro. famosa supermodelo. Claro. Agora, o que é giro é o pedido que a Jennifer Aniston faz a este Zé Maria Pincel. O que é que a popular atriz. Não lhe pediu amor de certeza. Ela diz-lhe que tem subscrições da Apple a chegar ao fim.
A Jennifer Aniston. Sim, e que teve um problema qualquer com pagamentos e Claro pede que se ele pode avançar. E ele solícito. Uma das atrizes de Hollywood mais populares do mundo a pedir a um inglês desempregado de 43 anos que lhe pague as contas da Apple. E logo da Apple, em cuja plataforma de streaming ela trabalha, na série da Morning Show. Claro, Sim. ela quer ver a série, ver se Então, encontra. Quer ver, claro. Ver se encontra para ver o que correu Então mal, isto o que acaba por ser correu bem. é meio triste e comovente, porque este homem decidiu acreditar que era mesmo ela, que os vídeos e as fotos eram reais. Fotos onde, eu depois vou pôr no Instagram, fotos onde, por exemplo, Jennifer lhe manda beijos ou segura cartazes manuscritos a dizer I love you. Claro. Mesmo querida. E o Paulo pensa, pá, caraças, é mesmo ela. É isto. Já viste? É mesmo ela e parece que Isso é- está apaixonada por mim. Isso é amor, foi à papelaria, comprou uma cartolina. Ou então imprimiu em Lucinda. Sim. Bom tipo de letra é esse também. Mas isto foi num crescendo. E a Jennifer Aniston do WhatsApp, a da altura, já o tratava por meu amor, Claro que sim. enquanto lhe ia pedindo que ele comprasse cartões de oferta da Apple para poder pagar assinaturas. Há uma captura do ecrã do telemóvel dele em que a Jennifer lhe diz: então e a que horas me vais mandar o cartão de oferta, meu amor? E ainda, estás aí, meu amor, a minha assinatura está mesmo a chegar ao fim. Podes mandar-me um cartão de oferta no valor de $100? E ele, sim, claro. Felizmente ele abraçou a realidade relativamente depressa, mas não sem antes gastar $270 em despesas com a Rachel da série Friends. Olha, podia ter sido pior. Eu ia Não, mas dizer ele o é mesmo, pior. podia Ele ter agora, sido quando vê muito um filme pior. qualquer com ela, esta está bem, se eu contasse tudo o que sei. Vocês não Exato. se lembram daquela mulher que foi enganada pelo Brad Pitt, que até estava no hospital e Era tudo? verdade, é verdade, é verdade. Exatamente. Sim, sim. Montagens de fotografias Sim, no sim, sim, hospital. sim. Reparem, noutra captura de ecrã vemos a Jennifer a dizer: por favor, tem cuidado com contas falsas em meu nome. Agora que me encontraste, aconselho-te a apagares todas as contas falsas com quem estás a falar, com pessoas a dizer-te que sou eu, porque não quero que te magoes nem que te metas em sarilhos. Ok, querido? E ele responde só: ok, cool. Ele é muito lacónico nas suas respostas, apesar de Ele admitir que estava não quer dar apaixonado. confiança, só quer dar dinheiro. E vi também, Quem é que ela pensa que é? Levas os meus $270, mas alto lá, não há cá confianças. Sim. E vi também a captura de ecrã onde ela lhe manda a fotografia da carta de condução. Epá, está inegavelmente está realista. Está realista. No fim, ele ficou de coração partido. Havia um lado nele que queria acreditar. Agora, o que era incrível depois de tudo era descobrir-se que de facto era mesmo a Jennifer Aniston. Adorava. Tinha sido mesmo, ela tinha tido um problema com os pagamentos e pensou: deixa-me tentar pedir ajuda aleatoriamente a uma pessoa do mundo. Pode ser este senhor. Olha, acho que estou apaixonada por ele. Mas atenção, há de facto É uma esta... grande prova de Taskmaster. Por acaso é. Era uma grande prova. Por acaso é. Faz com que alguém no mundo te ajude. Isso é bom, isso é bom. Atenção, há uma. A notícia fala disto, há uma nova onda de aldrabices envolvendo isto, versões artificiais de celebridades. Eu sei que já tem havido contas de Instagram falsas minhas a meter conversas com pessoas. Já me mostraram, já me mandaram ecrãs disso. E algumas, Nuno Marco tem um certo tom brasileiro. E diz algo como: abri essa conta especial para contactar meus fãs. Agora lembra-me, eu também tenho uma senhora brasileira que está sempre a oferecer-me trabalho. Está-me sempre a ligar. Não, isso também já recebi essas Está-me ofertas. sempre a ligar. Mas eu aparentemente ando a pedir dinheiro a pessoas falando com português do Brasil. Ai, não eras tu. Não, sobre isto eu tenho a dizer: não sou eu, meus chapas. Bom, tenham cuidado então. Tenho. É preciso ter muito cuidado. E atenção ao MBWay. Mas esta história que o Nuno está a contar, mas quer dizer, ele recebe uma coisa supostamente da Jennifer Aniston, assim do nada, e pensa: olha, Está em dificuldades financeiras? finalmente E este desgraçado que está desempregado ainda por cima. toca de Pá, me pagar o manda cartão, 270 euros para o cartão da Apple da Jennifer claro, Aniston. para ela poder ver a sua própria série. Agora, uma coisa. Segunda-feira, 10-0. 10 fontes. Sim. Isso é bom. Wingdings. Mas a malta tem de estudar, eu Pois não sei tem, tantas tem. assim. André de podia cor. olhar para nós. Obrigado, Vasco. Olha, vamos a mais uma sexta-feira de sugestões literárias da FNAC, que acontece sempre à sexta-feira. O que O Marco não Não tem. tenho papel. Não tens, mas eu também não tenho. Achas que eu estou a ler? Nós. Não. Por exemplo, estou aqui a Então lembrar-me diz tudo. que thrillers são leitura obrigatória no verão, em redes viciantes, São, sim, mistérios para resolver e aquele suspense que nos cola às páginas, que pode ser de certa maneira. Se é daqueles que adora de ler na toalha enquanto vigia os mergulhos dos miúdos, nada como um livro cheio de reviravoltas para animar as suas férias. Na FNAC há uma seleção gigante com novidades, best-sellers e autores consagrados. Passe numa livraria FNAC ou em FNAC.pt e escolha o thriller que vai tornar o seu verão ainda mais viciante. O Penin foi a correr buscar a folha. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em Já estamos a falar em FNAC e eles são patrocinadores da rubrica, mas isto é publicidade e não é ao mesmo tempo. Mas já foram lá no Colombo depois das obras? Não. Não. A zona de livraria é incrível, pá, incrível. Muito bem. Estantes e estantes altas com livros, está incrível mesmo. Temos que lá ir. Marco, veio o Penin, agora tens que O ler. homem que mordeu o
cão, traz-te o fim do mundo em cuecas. Estava na impressora. Estava Estava na ok. impressora. Tinha ficado na impressora. Mas pronto, está tudo dito. Mas está em que fonte? Isto é Arial, não é? Isto é Arial. Isto é Arial. Arial. Eu acho que é Arial, é. Cá está. Que é para se ver bem ao longe nas Mas ler transmissões. bem, claro. Histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas. Título deste episódio: mudando de nome num restaurante vegan durante uma partida de ping-pong. Vamos começar por tentar resolver um desaguisado conjugal, algo peculiar. É mais uma daquelas histórias Vamos lá. da vida real que alguém deixa no Reddit, naquele grupo Am I the Asshole, em que seres humanos tolhidos pela culpa, mas ao mesmo tempo esperançados no sentido de justiça, apresentam factos ocorridos na sua vida e deixam que estranhos decidam se eles são ou não umas bestas. Esta situação, eu acho que tem um lado bastante hilariante e desconcertante, mas descambou em zanga. E quem conta isto é o homem deste casal. Ele foi com a mulher e os filhos passear. Foram a uma outra cidade que não a deles e que eles não conheciam bem. A dada altura chegou a hora de almoço, eles andaram a ver onde é que podemos comer, onde é que podemos comer. Encontram um restaurante, que por acaso é um restaurante vegan, e diz ele: nós não somos veganos, mas gostamos de tudo e por isso não foi problemático para nós optar por aquele restaurante. Portanto, entram e preparam-se para comer. O filho mais novo, 4 anos de idade, diz que por acaso não está com muita fome. O casal diz: pronto, ok, então se daqui a pouco tiveres mais fome, podes comer do nosso almoço, por isso não pedimos já para ti. E pronto, eles começam a comer, mas a mãe sempre alguém inquieta a insistir com o miúdo: mas deixa-me qualquer coisa, deixa-me qualquer coisa. E é aqui que ocorre a situação que levou o marido a desejar que houvesse um buraco onde ele se pudesse enfiar. Só para recordar, eles estão num restaurante vegan, a comer comida vegan, rodeados de pessoas vegan por todos os lados. E a mãe, preocupada com o filho, diz: tens de comer qualquer coisa. Então vai à mala dela e tira de lá algo que tinham comprado umas horas antes para o miúdo comer. E a sal que ela tira da mala no meio de um restaurante vegan é nada mais nada menos do que um enorme folhado de salsicha. Salsicha não vegan. Claro. O tipo de salsicha que em tempo já foi um porco. Exato. Pá, e o marido passa-se. Diz ele: imediatamente eu disse à minha mulher: esconde isso na mala! Esconde isso na mala! Eu ri muito com isto, porque de repente a sensação que dá é que ele reagiria da mesma maneira se ele tivesse tirado uma salsicha ou uma arma. Sim, uma bomba. O que estás a fazer? Esconde isso na mala. Ele ficou envergonhadíssimo a dizer à mulher que sustentava ostensivamente um folhado de salsicha no meio do restaurante vegan. Epá, esconde. Diz ele, e passa a ler a mensagem que ele deixou no Reddit. Ele diz: a minha mulher tem o hábito irritante de achar que pode sacar dentro de um restaurante de qualquer comida comprada fora do restaurante para dar aos miúdos. E já tivemos várias discussões sobre isto. Por isso, ela respondeu-me com o seu clássico: ninguém vai ligar, ele tem 4 anos. Eu respondi-lhe de maneira firme com: desta vez, não só não foi comprado aqui, como acabas de sacar de carne dentro de um restaurante vegan, mas esconde isso! E ela assim fez, diz ele. Ela voltou a meter o folhado de salsicha na mala, mas diz ele que ela ficou gélida todo o resto da refeição. E o miúdo: yes, não tenho que comer. Quando Todo feliz. diz ele, quando o nosso filho, a dada altura, e inevitavelmente disse que já estava com fome, acabou por comer uma quantidade decente de comida das nossas travessas, sem qualquer problema. Não percebo, diz ele, como é que ela não compreendeu instantaneamente a insensibilidade e a má criação de sacar uma salsicha de carne num restaurante vegan, mas começa a pensar se não serei eu a besta, uma vez que foi só para alimentar uma criança pequena. É um bom dilema. O juízo das hostes do Reddit foi a favor dele. Houve uma pessoa que disse: eu sou vegan, o meu parceiro é omnívoro. Eu percebo que o mundo não é vegan, mas espero que dentro de um restaurante vegan eu não tenha de ver carne. A sua mulher não foi respeitosa e se eu fosse o dono do restaurante tinha-a posto fora. Também, Calma. Era só dizer: É só dizer, dá para está conversar. folhado na mala. Exato. Está folhado na mala. Com calma. Respeita aqui o princípio da coisa, não é? Esconda a salsicha, que é uma frase péssima. Bravo. Mas isto pode parecer um exagero para quem não é vegan, mas a verdade é que há várias razões para ser vegan. Uma pode ser porque se gosta da comida e pronto, outra pode ser por questões de saúde, mas também há quem seja vegan por razões mais profundas, passam por respeito pelos animais, etc. E sacar assim um folhado de salsicha de porco nesse contexto pode ser terrível para quem está a ver. Há que respeitar o ambiente. Sim. É quase como se numa missa católica alguém se levantasse de repente a dizer: malta, continuem o que estão a fazer. Eu vou só acender umas velas aqui no chão em forma de pentagrama e tentar invocar o meu Senhor Satanás. Quase isso.
Bom, como vocês sabem, a situação na América está quente e está tensa com a aproximação das eleições. A América está muito dividida, está tudo muito polarizado. E eis que surge um senhor do Texas, 35 anos de idade, veterano militar e agora professor de matemática, que até há pouco tempo se chamava Dustin Eby. Foi este o nome com que ele nasceu, Dustin Eby. Ele é um homem descontente com o que está a acontecer na América. Diz que não se revê nem no Partido Democrata nem no Partido Republicano. E sobretudo não se revia nem em Donald Trump nem em Joe Biden. Joe Biden que entretanto se retirou da corrida. Mas o Dustin considera que a divisão da América em dois partidos faz com que a prioridade sejam as batalhas entre eles e não a descoberta de soluções reais para os problemas da sociedade. E então, este pacato professor de matemática decidiu candidatar-se à presidência americana. Neste momento ele está a tentar obter o número de assinaturas necessário para o nome dele aparecer nos boletins de voto, que acho que é para aí 112 mil ou uma coisa assim. Mas quando eu digo o nome dele aparecer nos boletins de voto, é aqui no nome dele que reside a parte mais interessante desta história. Ele está a fazer isto como um protesto para com os dois partidos principais. Então ele deu-se ao trabalho de ir ao registro civil e a um notário para mudar de nome. Ele mudou oficialmente de nome para concorrer às eleições. E perguntarão vocês, mas para quê? Não bastava o nome com que nasceu para se demarcar dos outros candidatos? Ele achou que não. E então ele mudou o nome dele de Dustin Eby para literalmente qualquer outra pessoa. O nome dele agora é este, literalmente qualquer outra pessoa. Literally anybody else. Lindo. É o nome que ele tem para aparecer no boletim de voto. por exemplo, na sua carta de condução. Há um vídeo dele a mostrar a carta de condução. Literalmente qualquer outra pessoa. Tudo isto para que, se ele conseguir as assinaturas suficientes para chegar ao boletim de voto, a seguir ao nome dos candidatos principais, surjam as palavras literalmente qualquer outra pessoa, o que para ele seria a forma de protesto supremo. Ou seja, isto no fundo é a piada mais trabalhosa de todos os tempos. É verdade. Ele mudou oficialmente o nome com que nasceu para passar a chamar-se literalmente qualquer outra pessoa. E vai candidatar-se à presidência. Eu acho que isso é quase irónico, de certa maneira. Agora imaginem que as pessoas acham tanta piada a isto, já estão a votar nele e o próximo presidente americano é literalmente qualquer outra pessoa. Ou então imagina só a confusão que vai dar. Pá, imagina num local tipo loja de cidadão, não é? Sim. À espera da próxima pessoa, ou na sala de espera. Literalmente qualquer outra pessoa. pessoa. Tudo a Correu a gente bem. Sou eu então. Bom, vou terminar com esta história que o Vasco me mandou ontem. Nós temos de prestar homenagem a Jing Zheng, que é uma senhora proprietária de uma loja de móveis, uma senhora chinesa, proprietária de uma loja de móveis no Chile. Em 1983, a mãe treinou-a para ser uma craque no ténis de mesa. E Jing acabou selecionada para a equipa, para a seleção chinesa, não é? A carreira dela durou muito pouco. 3 anos depois, em 86, aconteceu uma coisa que a mandou abaixo, que é a regra das duas cores, que eu não fazia ideia, não percebo nada. Nada de eu desporto, sempre achei que as raquetes de ténis de mesa tivessem sido sempre assim, mas não foram. Pronto. A regra das duas cores obriga os jogadores a usar raquetes com uma cor de um lado e outra cor do outro. Exatamente. Da raquete. E essas cores fazem com que o efeito da bola seja diferente. Claro, supostamente a regra permite aos jogadores determinar de que lado da raquete os adversários iriam usar e antecipar a velocidade e a direção da bola e não sei o quê. E diz a senhora Jing, essa regra matou o meu jogo. Eu senti-me fraca, psicológica e tecnicamente. Então em 89 ela muda-se para o Chile, torna-se treinadora de crianças, mas o ténis de mesa acabou por morrer para ela, com grande desgosto. E acabou por abrir uma loja de móveis. Esqueceu o ping-pong. Não se pode dizer ping-pong, não é? Ténis de mesa. Eu adoro a palavra ping-pong. Eu também. As palavras. Então, o que é que se passa? Acontece a pandemia e, sem grande coisa para fazer em casa, ela começa a jogar sozinha e redescobre o amor pelo jogo todos aqueles anos depois. Olha que giro. Então começa a entrar em campeonatos locais e acaba qualificada para a Seleção Nacional Chilena. E é desta forma que agora, aos 58 anos de idade, 58, a senhora Jing Zheng vai representar o Chile nos Jogos Olímpicos. Maravilhoso, maravilhoso. É maravilhosa esta história. Isto é incrível. É maravilhosa esta história. Linda, sim, sim. Isto é incrível e é Ontem quase uma inspirador. lágrima caiu aqui. É incrível. Espetacular. Nunca é tarde para nada. É verdade, fica aqui essa mensagem. Abraçai o sonho. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Arona, agora com uma oferta aliciante pelo seu carro usado.